Sejam todos bem-vindos, né, a mais um vídeo aqui para esse canal, né, esse nosso canal aqui. Eu vou estar falando, né, sobre a luz que salva, né? Ou seja, nós, enquanto seres, né? Só um minutinho aqui, arrumar aqui, quando se faz online, né? Peraí. Quando se faz online, tudo é possível, né? Então, é necessário que a gente faça os ajustes, microfone, tudo. Há pouco estava tentando ligar e não estava conseguindo, que o microfone estava fechado, né? Mas vamos lá, então. Sejam bem-vindos, né, ao meu canal aqui, ao nosso canal, para mais uma videoaula, e eu vou estar falando nesse momento, né, sobre a luz que salva, ou seja, somos muito mais daquilo que nós imaginamos, né? E eu estou desenvolvendo em outro canal que eu tenho, né, aberto aí ao chat para que as pessoas participem, né? E também eu gostaria, né, de desenvolver o mesmo trabalho aqui nesse outro canal, então o chat está aberto, se alguém porventura quiser manifestar aí, fazer alguma colocação, né? Ou até mesmo dar o seu parecer quanto ao assunto, fique à vontade, porque eu pretendo desenvolver aqui também uma conversação, né, entre as pessoas, estar respondendo alguma pergunta, né? É muito interessante isso, no outro canal desenvolvendo isso, está muito bem. E gratidão a vocês que se inscrevem no meu canal, que publicam minhas coisas, que dão o like. O like é a coisa mais importante, né? É o ponto onde o YouTube reconhece, né, que o material que eu estou trazendo aqui, ele é bom e que pode ser levado a outras pessoas, né? E quando você também coloca lá os seus comentários, né, isso faz com que o YouTube ele perceba que trata-se de um conteúdo onde mais pessoas devem ter acesso, em se tratando de um canal que fala da educação, né? Então, vamos lá, então. A luz que salva. Eu vou falar da luz que existe dentro de cada um de nós, que nós desenvolvemos, né? Quando você se identifica algo negativo, né? Uma sensação daquele mal-estar em determinado lugar que você chega, às vezes estão as pessoas comentando alguma coisa e, de repente, todos param e você percebe, né, que aquilo foi devido a você ter chegado no local, né? É a sua luz interior que está entrando em choque com a luz daquelas pessoas que estão ali naquele determinado ambiente, né? E por que acontece isso? Porque quando você chega, né, com toda a sua luz que você está desenvolvendo, consciência e potencialidade, aquelas pessoas que não estão fazendo isso, elas sentem a sua luz e, ao mesmo tempo, ela se recolhe na própria sombra, né? Por medo, por deficiência, por não entender o que está sabendo, o que está acontecendo. Quando nós vibramos no amor, a nossa energia ela brilha e assusta as forças visíveis, né, e invisíveis ao nosso redor. Nós, seres humanos, somos muito mais daquilo que imaginamos ser, né? Nós podemos nos tornar um farol nas sombras, basta que nos conectemos com a nossa mente e desenvolvamos o potencial existente nela, né? Os entendidos aí do assunto, eles falam que quando um ser humano está orando, né, a aura dele fica de uma tal forma brilhante e aquilo lá expande e atrai, né, os seres essa terrestre, né, ou um mentor, um anjo da guarda, ele vem
por aquela luz da pessoa que está orando, ele vem, né, atraído por aquela luz. Então, quando, de repente, né, um ser que ele está desenvolvendo suas potencialidades e capacidades, e ele tem aquela luz na sua aura, ele chega em um determinado lugar, aquilo, né, afeta, né, as pessoas que estão ali no local, porque elas estão vibrando numa energia negativa, elas estão vibrando em algo, né, que faz com que elas vivam permanentemente na sombra, e de repente chega uma pessoa vibrando a luz incondicional, uma pessoa vibrando em algo tão forte, tão altruísta, né, que elas ficam assim sem saber como agir e começam, inclusive, a fazer críticas sobre aquela pessoa, porque a luz dela, de uma certa forma, está atrapalhando tudo à volta ali, tirando, né, descontrolando toda aquela situação diante das pessoas que ainda insistem em conviver na sombra, né? Por exemplo, perceber a energia que vibra em um local quando entramos nele, sentir a energia mudar em um relacionamento quando invadido por forças de energia negativa, perceber a energia maléfica de uma enfermidade que poderá danificar o nosso corpo. Quando não fazemos nada de errado, no entanto, a evolução mental e espiritual que carregamos em nós provoca medo, sensação estranha dos que pensam contrários a nós. Isso porque a luz perturba sombras e dissipa as trevas ao nosso redor. Então, quando a pessoa, né, ela é dotada de capacidade e potencialidade, quando uma sombra está tentando aproximar-se dela, por exemplo, num relacionamento, imediatamente ela detecta aquilo e muda a situação. Quando ela sente que determinadas energias negativas, vindo de encontro com as suas emoções, com seus sentimentos, ela muda aquela situação, evitando ter um mal-estar, um estresse, uma ansiedade, né? Quando ela chega num determinado local em que ela sente que a energia daquele local é completamente negativa, que atua na sombra, automaticamente ela muda aquela sombra que está ali, ela se protege. A luz que nós desenvolvemos dentro de nós, ela nos protege de tudo quanto é tipo de coisas, ideias negativas, pensamentos negativos, porém, nós não conseguimos fazer com que as pessoas que atuam na sombra venham nos provocar, venham nos causar certo desconforto para nós. Por quê? Porque elas não vibram na mesma energia que nós. Elas não têm o poder que nós temos, que nós desenvolvemos em nós, para estar atuando na luz, para estar vivenciando a luz. Geralmente, a luz, ela atrapalha a sombra, né? Ela deixa a sombra recuada, ela faz com que a sombra sinta medo. As pessoas que estão conectadas constantemente com a sombra, elas não conseguem deparar com a luz. Por isso que é difícil, é um caminho árduo você buscar pelo autoconhecimento, você querer desenvolver suas capacidades e potencialidades diante de tanta coisa negativa, diante de tanta sombra que existe no mundo. Então, as pessoas que, de repente, elas se prontificam a desenvolver-se, a buscar o entendimento das coisas, a encontrar a luz, né, num mundo tão caótico, com tanta sombra, tanta negatividade, né, é uma questão de heroísmo. É uma pessoa que realmente ela encontrou dentro de si a sua verdadeira razão para estar aqui no planeta Terra. E ela encontra, apesar de todos esses obstáculos encontrados no meio do caminho, ela encontra lá no final, né, tudo que ela veio buscar, ela encontra a sua força para ele estar pedindo e atraindo coisas boas para si. Ela encontra lá na frente a cura para o seu mal da alma, ela encontra o equilíbrio para trazer para o seu relacionamento, né, para a sua convivência no dia a dia com familiares, livrar-se de um vício, fazer alguma coisa em seu bem comum, né? As trevas, a treva, né, ela necessita da sombra e do medo, né, para agir.
silenciosamente em nós. Se a pessoa ela não atua no medo, ela não tem em sua mente pensamentos negativos, ela vai repelir a sombra constantemente. É por isso que eu falo, né? Não produza energia negativa, não dê lado para as energias negativas, não ouça as coisas negativas que não acrescentam nada na sua vida, né? Por exemplo, de repente você está constantemente, né, ligado aí na mídia, trazendo pensamentos, trazendo coisas negativas, né? Você fica atuando no negativo, você permite com que as trevas atuem em você, né? Agora, se de repente você só pensa em coisas boas, você não deixa que um estresse, você não deixa que um pensamento contrário ele provoque uma sensação negativa em você, né? Você dissipa a sombra, você faz com que a sombra ela se afaste, daí as suas energias se acomodam e elas vão buscar pela luz que você tem dentro de si, né? Tem muitos sábios aí, esotéricos, que eles falam que nós temos dentro de nós uma luzinha, como se fosse um farolzinho minúsculo, que é a nossa alma, que fica no lado do coração, perto do coração, no lado esquerdo, um pontinho minúsculo chamado ponto bindu, onde nós temos registrado todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, por todas as reencarnações, por todas as nossas vivências por aí, pelas galáxias, né? Até mesmo numa vida anterior no planeta Terra, como reencarnados, né? Então, quando nós temos a consciência disso, e quando nós buscamos desenvolver esse conhecimento, desenvolver a nossa glândula pineal, quando nós buscamos desenvolver a nossa terceira visão, o que, que acontece? Nós buscamos essa luzinha, nós fazemos com que ela expanda, com que ela ative a energia à nossa volta, à nossa aura. E nós nos tornamos faróis no meio da sombra, faróis no meio das trevas, né? Que hoje muito está precisando disso, porque infelizmente nós temos muito mais trevas do que luz, e é preciso que nós aprendamos a desenvolver a luz que existe dentro de nós e ao nosso redor, né? As trevas, elas necessitam da sombra do medo para agir silenciosamente em nós, enquanto a luz se propaga para a transformação das trevas, exterminando a sombra para propagar o bem e a cura da alma, né? Quando nós desenvolvemos e conseguimos expressar a nossa luz interior, né? Outras pessoas, elas sentem-se intimidadas diante da luz que a gente está desenvolvendo. Então, é normal você sentir perseguições, é normal você que estará irradiando uma energia pura, né? Perturbar uma sombra escondida dentro dos outros. Às vezes, aquela pessoa, né, ela tem lá dentro dela uma sombra escondida, e quando uma luz, né, se aproxima, aquela sombra se retrai e a pessoa imediatamente ela muda o seu comportamento. A pessoa que tem a luz desenvolvida, ela sabe perfeitamente o que se passa ao seu redor, numa distância de até uns 3 metros de altura, de distância, né, ao seu redor, num diâmetro, traçando o diâmetro, né? Ela consegue, ela tem a percepção, né, da reação das pessoas, e ela sente que quando ela chegou naquele determinado local, o assunto de quem eles estavam falando era dela. Então, não é que a pessoa ela tem, assim, ela lê a mente das pessoas. A luz que ela propaga traz para ela aquela energia de sombra e ela consegue captar tudo que a sombra está produzindo contra ela. Bastante grave isso, né? E, ao mesmo tempo, algo que é grandioso. Eu sempre falo, eu consigo saber quando as pessoas estão falando de mim a 3 metros ao meu redor. E não porque eu sou excepcional,
porque eu desenvolvi, né, essa habilidade. Todos vocês podem desenvolver essa habilidade também, podem desenvolver essa capacidade. É por isso que eu estou aqui tentando trazer esse conhecimento para que vocês busquem e consigam desenvolver essa capacidade de detectar. Então, daí eu detecto lá que a pessoa está falando mal de mim, eu vou e brigo. Não, você simplesmente ignora, você não se deixa se envolver por aquela negatividade. Você imediatamente, você anula aquela energia e devolve para a pessoa que está mandando para você. Carimbado e selado ao remetente com recebimento ainda. Né? É quando as pessoas falam, né, da tal da macumba, que a pessoa está com o trabalho feito. Por quê? Porque a pessoa, ela não tendo a noção, né, as pessoas brincam com a energia dela, ela simplesmente aceita, porque ela está vibrando na sombra, ela está vibrando na luz. Agora, se de repente não está vibrando na luz, né? De repente, se a pessoa está vibrando na luz, imediatamente, na hora que aparece uma energia negativa, a pessoa, na hora, é como se ela acendesse lá a luzinha, ela percebe, né? E ela devolve aquilo, nada pega. Né? Por isso que o Gasparetto falava, quando perguntavam para ele se a macumba existe, ele perguntava, você é macumbável? Se você for, vai pegar o que ele queria dizer como você é macumbável. Qual é o seu nível de energia desenvolvido em você para que você não atraia pensamentos negativos de outras pessoas, para que você não atraia tudo de ruim que alguém tem que mandar para você? Né? Desenvolvendo o seu potencial energético, desenvolvendo a sua luz, saindo das sombras, não caminhar na sombra, não dar lado para a sombra, para ela crescer e progredir, né? Dentro de você, que você consiga propagar ao seu redor e fica atraindo mais e mais e mais sombra para você, né? Mais energia negativa. Quando nós desenvolvemos e conseguimos expressar nossa luz interior, outras pessoas sentem e elas ficam intimidadas diante de nós, porque nós estamos irradiando a energia pura, né? O que perturba a sombra é escondida nos outros. Os habitantes das sombras, eles reagem eles reagem, né, ao que os que desenvolvem a luz são. E eles expressam integridade, né? Desafio, né? O que eles projetam na negatividade. Porque, na verdade, a luz é um desafio para aqueles negativos, para aquelas pessoas que vivem nas trevas, para o que elas projetam, né? Pois eles não conseguem suportar a luz. O ser desenvolvido é como um farol que atrai buscadores e expõe aos que desejam permanecer ocultos na escuridão. Quando um ser de luz, ele se aproxima. Às vezes tem pessoa que fala, mas não sei, lá no meu trabalho a pessoa não vai com a minha cara, o que acontece, né? Eu chego num determinado local, eles estão falando, ficam tudo quietos, por quê? A sua luz está incomodando, né? E aquelas pessoas, com certeza, elas vão fazer de tudo para você sair de lá, porque elas não querem se afinar com a luz. Elas acostumaram com a sombra de tal maneira que vibrar na negatividade para elas é normal, passa a ser normal. E são pessoas doentes, são pessoas que não têm capacidades, são pessoas incapazes de amar outras pessoas, porque elas estão constantemente lutando dentro de si com a sombra que elas estão guardando, arquivando, né, acumulando dentro do seu interior e deixando o seu ego fluir cada vez mais dentro dessa negatividade toda. O ser desenvolvido é como um farol que atrai buscadores, né? Fique sempre firme e abrace o seu papel como uma força do bem em um mundo que muitas vezes evita a luz. O mundo evita a luz, o mundo tem medo da luz hoje em dia, porque tudo ensina que você tem que ter medo de tudo, né? Daí vem falar para mim, mas a gente tem medo do escuro, tem medo da treva, né? De noite mesmo, as pessoas acham, né, que as forças negativas só atuam de noite porque está escuro. Sim, de uma certa forma, sim. Por quê?
Porque a negatividade, a sombra, né? Ela é a sombra. E qual é a sombra da luz? O escuro, é a não cor, né? É o escuro, né? Mas se você tem uma luz, você não tem medo de nada, porque você dominou a sombra, você dominou, né, aquela força poderosa que traz o medo para as pessoas, né? Você conseguiu driblar esse lado obscuro. Difamação e boatos. Quando a essência do seu ser se torna o combustível para rumores e falsidade, ou seja, falsidade de outras pessoas, quando deparam com você e vêm com falsidade diante de você, fazem comentários maldosos sobre você, eles estão empreendendo um esforço para diminuir a luz que você naturalmente emana, porque sua luz ameaça aqueles que estão imersos na escuridão. E essas forças não atacam você diretamente, porque elas não conseguem. Então, elas fazem comentário, atacam onde você é mais vulnerável. Então, o que nós devemos fazer diante de certos comentários, diante de pessoa que quer diminuir a gente? Nem dar ouvidos. Deixa passar, deixa aquela pessoa com a sombra dela, que ela ficará com mais raiva ainda, ela aumentará cada vez mais a sombra que ela possui, e tudo que você falar não vai resolver, porque a sua essência é que está atacando ela. Desafios e provações incessantes. Daí vem e fala, mas quando a gente desenvolve, né? Quando a gente desenvolve a nossa capacidade, muitas provações acontecem incessantes, lógico, para testar você, para saber até onde você se intimida. Quando emitimos a nossa luz interior, muita coisa acontece para que nós fortaleçamos cada vez mais, para testar os nossos limites de ataque, de provação, que perecem profundamente passíveis, criados com a intenção de testar o espírito, a resiliência, a essência. Mas esse é somente mais um sinal de que sua luz intimida a escuridão. Até esses testes são, e isso leva você ao limite onde sua integridade são postas à prova, problemas no trabalho, rompimento em relacionamento. Esse desafio não são infortúnios aleatórios, são reconhecimentos da sua força. O universo não envia teste para aqueles que não podem lidar com eles. Isso tudo acontece para polir o seu espírito até que ele brilhe ainda mais intensamente. Essas emergem não por você ser um fraco, mas para que você aprenda a resistir ao ataque. É tudo um aprendizado. Diante disso, né, você está sendo testado para você alcançar a evolução maior, né? Como que você lida com determinados comentários, com determinados infortúnios que acontecem no relacionamento, no trabalho, né? Você cresce cada vez mais naquilo. Como que você se desenvolve? Como você se processa diante dessas sensações? Quando permanecemos firmes, enraizados em nossa luz, né, cada desafio é um degrau que nós estamos subindo. Cada aprovação é uma lição, né, em resistência e fé, esculpindo o ser em um pilar de luz inabalável pelas tempestades ao redor. O que é preferível? Você dominar as tempestades e cada vez mais expandir a sua luz, ou você continuar sendo um fraco, deixando que as trevas tomem conta de você e não conseguir a sua evolução mental e espiritual? Nós precisamos, às vezes, ter certas provações na vida para a gente desenvolver as capacidades de enfrentá-las. À medida que aprofundamos no impacto da luz, encontramos provações, né, provando que a luz que transmitimos provoca aqueles que ainda estão nas sombras, que empregam tentativas deliberadas capazes de perturbar a nossa paz interior.
e nos atrair para a escuridão. Porque quando esse tipo de coisa acontece, o que aquela pessoa quer? Ela quer confundir você, fazer com que você desista dos seus propósitos e passe a acreditar nela, no que ela está fazendo. Podem reparar, quando uma pessoa ela está tendo dificuldades para aceitar certas coisas, né, ela começa a divulgar aquilo até que a pessoa que a igreja faz. A maioria das igrejas, né, falam tudo, querem que assumam, que aceite Jesus lá que eles inventaram a qualquer preço, para que eles possam ter a certeza de que o que eles estão fazendo é a realidade. Quando, na verdade, o que é mais difícil você fazer? A coisa mais difícil do mundo é você assumir uma postura e dizer que você não acredita nesse Jesus que está aí, porque é um arquétipo criado, enraizado, difícil de transpor. Se você fala, então, que você não acredita nesse Deus aí, nossa, é um tormento. As pessoas começam a te julgar, elas são donas da verdade, não, delas querem dar aula para você, que Deus existe, que você é um herege, que você não é cristão, o que é isso? Tá acontecendo, entendeu? Porque, na realidade, ela própria não aceita isso. Então, ela precisa fazer que essas coisas desçam goela abaixo das pessoas para que as pessoas afirmem aquilo em que ela acredita. É por isso que eu falo, tudo que eu estou falando nos meus vídeos, vocês não têm que aceitar porque eu estou falando. Vocês precisam buscar no interior de vocês, rever até que ponto as suas capacidades estão desenvolvidas, até que ponto vocês têm o desenvolvimento dentro de vocês, para ter o entendimento correto daquilo que é necessário para você. Nenhum ser humano é igual ao outro, até nas suas capacidades e potencialidades de desenvolvimento. Existe só um Sananda, né? Só um que é o Joshua Ben Pandiro verdadeiro. Esse que criaram aí, ele se alimenta do medo. O Javé criado, né, na figura de ser o Deus, ele vibra na energia negativa das pessoas, ele se alimenta disso, porque quando as pessoas têm medo do pecado, quando as pessoas têm medo do inferno, estão alimentando essa energia negativa e cada vez mais as pessoas vão desenvolvendo o medo e deixam de buscar pela verdadeira realidade que Sananda, Jesus verdadeiro, veio nos ensinar. É por isso que nós devemos desenvolver o amor incondicional. O ser, com esses propósitos, ele acorda pela manhã e ele fala: eu quero ser luz, eu quero vibrar a luz, eu quero trabalhar para a luz, eu quero ser luz onde quer que eu vá. Eu quero vibrar no amor incondicional. Eu quero ser um ser que leva o amor para as pessoas. Quando a gente começa a desenvolver esses potenciais, né, nós estamos em busca de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Porém, nós vamos despertar no outro, né, a rejeição, por não aceitar a luz. Os comentários de que você é um herege, que você não é um cristão, que você está falando uma mentira, que aquilo não é verdade. Onde se viu você falar um negócio desse, que Deus não existe, como isso? Só que daí eu falo, Deus, o Criador do universo, existe. E eu não falo nele muito porque eu tenho um respeito muito grande. Mas esse Deus já vem aí escrito na dita Sagrada Escritura que o pessoal prega por aí, esse eu não acredito mesmo. Esse eu não acredito, porque ele foi inventado por Zananu, foi inventado pelos seres que habitavam aqui na época, né? Reverenciava o medo que ele impunha. Ele impunha o medo, mandava sacrificar, fazer oferenda de animais para ele, oferendas de seres humanos, inclusive, sacrificar crianças, como Abraão foi sacrificar o filho dele para Javé. Vocês acham que isso é o verdadeiro Deus? Claro que não. O Criador do universo, ele cria, ele não destrói. Ele cria, quem destrói é o homem com as suas inseguranças, com as suas incertezas, com os seus medos, tudo incentivado por esse Javé. Esse Javé, sim, é o verdadeiro Satanás, e que quer dizer, Satanás não existe, é uma criação do homem, é uma condição mental sua, né?
é uma rejeição do bem, né? Uma sensação, um movimento, um momento, né? Você está agindo naquela sintonia de maldade, que é contrário ao bem, né? É o Lúcifer, né? Aquele que contradiz com a bondade, com a realidade e com a verdade, né? Assim, nós somos julgados com situações para incitar em nós a raiva. O que é a raiva? A raiva é um sentimento que produz em nós o ódio e que leva ao quê? A você cultuar quem? O arquétipo lá do mal, né? Porque a luz que refletimos funciona como um espelho, refletindo de volta para eles na escuridão. Então, quando um ser que não é evoluído, ele depara com a gente, ele chega à conclusão do quanto ele vibra no negativo, do quanto ele vibra nas trevas, do quanto ele está afastado da luz, e aquilo o incomoda. Porque ninguém gosta de ser atingido naquilo onde ele tem a maior fraqueza, principalmente o ser humano. O ser humano não aceita esse tipo de coisa, né? Então, o que ele faz? Ele volta para a escuridão, né? Volta para a negatividade que eles escolheram abraçar. O ser humano, ele só sairá dessa escuridão, dessa irregularidade, se ele tiver muita consciência, se ele tiver muita força de vontade, se ele tiver ativado dentro de si o desejo de realmente saber quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, qual é a meta que ele pretende aqui no planeta Terra, quais são as suas iniciativas de busca de autoconhecimento, como ele vai atuar na sociedade para driblar, né, o medo, a insegurança que a sociedade traz. Quando nós devemos demonstrar a nossa luz não é frágil, e sim uma força firme e serena, e mesmo sentindo a dor pelas provocações, devemos mostrar nossa força e a nossa fé em nós, porque é o Deus criando força dentro de cada um e tornando-nos cada vez mais fortes, cada vez mais sábios, cada vez mais inteligentes. E reagir com a paciência ao invés da raiva. Para que a raiva? Para que alimentar a sombra? Para que alimentar a negatividade? Vamos alimentar o bem, vamos alimentar o amor, pela compreensão para preservar a paz interior e reforçar a força da nossa luz, né? Entender o outro sem discussão, dedicar o amor ao outro. Esse é o lema maior: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É incrível, porque em todos os vídeos, em todas as lições que os meus mentores, principalmente Mestre Orion da Sabedoria, né, traz para mim, existe o ensinamento de Sananda, de Jesus. Jesus ensinava isso. Não existe uma passagem onde esse ser maravilhoso desenvolveu o ódio, até mesmo quando mataram. O que ele disse? Ele falou o seguinte: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Eu sei que nós, como seres humanos, estamos longe de fazer isso, mas nenhum ser humano terá que se submeter a determinada exposição de morte perante uma sociedade para ter que ensinar o outro, porque hoje os ensinamentos estão aí. É por isso que a pessoa ela precisa ter o livre-arbítrio, ela precisa buscar dentro de si, antes de mais nada. A internet, a evolução, a IA, ela não foi criada, a inteligência artificial não foi criada simplesmente para nós ficarmos nos conectando uns com os outros, né? Em contatinhos e namoricos para lá e para cá. Ela foi criada para que nós desenvolvêssemos as nossas inteligências, para nos facilitar, para encontremos o caminho certo para a nossa evolução.
Ah, mas tem muita coisa errada. Tem, porque o ser humano ele teima em usar tudo que é disponibilizado para ele para o mal. Eles usaram todos aquela história toda, onde apareceram os anjos, para aqueles personagens lá que foram escritos nas escrituras. Eles não deturparam tudo aquilo, não fizeram uma criação? Quando Sananda esteve aqui trazendo ensinamentos para fundar uma religião, eles criaram um Jesus diferente e contaram a história à maneira deles. Ou seja, fizeram com que a história desse Jesus inventado se adequasse a uma religião que eles queriam inventar. E não seguir o verdadeiro ensinamento. Porque se eles tivessem ensinado o verdadeiro ensinamento que Sananda veio trazer para nós, que é o que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, eu vos amo, nós não estaríamos no caos que estamos hoje em dia no planeta Terra. E tem muita gente esperando, né, que Jesus ou Sananda volte de novo. Vocês acham que isso é possível? Que ser na 24ª dimensão viria aqui para esse planeta aqui, onde gera o caos? Para nós que estamos tentando desenvolver, é difícil perante as pessoas que convivem ao nosso redor, familiares, colegas de trabalho, amigos que não aceitam a nossa evolução. Vocês acham mesmo que a hora que um ser na 24ª dimensão, a hora que ele aparecer aqui, as pessoas vão aceitar? Vão achar que ele é a luz que veio salvá-los? Eu não sei de onde vocês estão tirando isso. Porque ninguém vai reconhecer essa figura magnífica. Vai achar que é um doido varrido, que é um cara que está inventando, que está querendo aparecer. Imagine que vão achar, vão reconhecer. Não reconhece. Eu já falei num vídeo meu, a hora que esse ser vive entre a gente. Os seres estelares, os seres mais evoluídos que nós na 8ª, na 7ª, na 8ª, na 5ª dimensão, os seres de Arctúrios vibram na 5ª dimensão. A maioria dos seres estelares, eles vivem na 5ª, na 6ª, na 7ª dimensão, são super evoluídos, e a gente vem e fala, pessoas que vêm, dão depoimento, eu estive em contato com esses seres, as pessoas não acreditam, vão acreditar de repente que Sananda veio aqui para salvar todo mundo? Na hora que ele aparecer aqui, né? A hora que alguém deparar com ele, não vai nem reconhecer. Não vai nem reconhecer. Se ele chegar, eu já falei uma história, se ele chegar numa igreja, né? O cara tá lá, o padre fazendo a missa lá, o Sananda lá assistindo a missa. O padre dá o sermão, terminando, o padre fica na porta cumprimentando todo mundo que vai embora. Na hora de ir embora, ele cumprimenta Jesus e fala assim: meu irmão, você mora aqui na redondeza? Apareça sempre. Ele não vai reconhecer que é o Sananda. Se ele vai, então, na igreja evangélica, piorou. É capaz o cara colocar a mão no ombro dele e falar que ele recebeu o Satanás ali mesmo e derrubá-lo no chão, achar que ele tem que cair no chão, e na hora de ir embora vai pedir o dízimo porque vai dizer para ele que tirou o Satanás do corpo dele. Né? Se ele for na espiritualidade, então, um médio doido lá vai receber um espírito e falar: estou recebendo Jesus aqui, gente. Gente, a gente tem que ser um pouco esperto, raciocinar e tirar o entendimento que nós temos dentro de nós. Isso é impossível de acontecer, porque nós não vamos nos conhecer, não vamos reconhecer uma energia nesse calibre que ele tem. É impossível. É por isso que nós temos que desenvolver a nossa mentalidade, a nossa capacidade, a nossa inteligência. Saber como se processa as energias dentro de nós, como se processa a energia em todo o universo, para que quando realmente se vê, a gente saber com quem está falando. Eu tenho visto pastores aí dizendo: Deus falou para mim, mas que é Deus que falou para ele? Só se for Javé, porque o Criador do universo, ele não está nem aí, ele criou tudo à disposição, deu tudo do bom e de melhor para nós, e falou: olha, agora está tudo aí, vocês se divirtam, façam o que vocês quiserem. Deu livre-arbítrio para todo mundo tem a consciência, a capacidade para desenvolver ou não, vai depender dele, então vocês façam a escolha de vocês, né? Daí já veio lá e falou assim: ah, não,
Vocês precisam fazer sacrifício, tem que ter medo, vocês têm que me adorar. Eu vou dar tudo para vocês. Eu vou criar para vocês uma raça perfeita. Eu vou dar a terra prometida para vocês. E se você for, daí aparece uma nova religião, se você for nessa religião aqui, né? Quando você desencarnar, você vai ganhar o reino dos céus. Se você está lá com mal-estar, dor de cabeça, uma dor no corpo, você vai no centro espírita, vão dizer para você, olha, você precisa trabalhar, irmão, porque você precisa tirar todos esses encostos que tem com você e você precisa ajudar a doutrinar esses encostos que tem por aí. Não é assim que se processa? É. No evangélico é a mesma coisa, porque saiu da Igreja Católica, saiu do cristianismo, o islamismo a mesma coisa. Só o budismo que não entra nisso, porque o budismo não fala em Deus, eles respeitam o Criador do universo. O Buda, ele ensinou as pessoas a alcançar o estado búdico. Seria o que alcançar o estado de Buda? O estado elevado, elevar a consciência, o estado de Deus. Foi isso que ele veio ensinar. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso porque é difícil, né? Elas estão preocupadas que elas vão lá na igreja no domingo, né? Confessa para o padre lá, reza a missa, evoluiu? Não evoluiu coisa nenhuma. Não evoluiu coisa nenhuma. Vocês vão ficar constantemente vindo na roda de Sansara para poder evoluir um dia, sabem lá quando. Né? E não é assim que as coisas se processam. A alma ela tem continuidade. É pura energia que vai evoluindo cada vez mais. Tem seres que desencarnaram, não evoluíram no mínimo, continuam adormecidos. Os espíritos, as almas, as energias todas adormecidas, esperando uma nova reencarnação para evoluir. Isso não existe. A energia, você não consegue parar uma energia dela crescer. Se fosse assim, o universo não existiria. O universo existe porque houve a expansão da consciência maior, produziu todas essas 3.000 galáxias contatadas, e olha que tem muitas aí. Nós não somos somente a Via Láctea, existem muitas outras, milhões e milhões de estrelas, de planeta, de energias soltas por aí, todas evoluindo. É só estudar a física quântica, ela prova isso. Né? Então, gente, nós precisamos acordar. Despertar em nós a luz que nós temos. Nós estamos sem poder nas mãos. A troco do que se nós podemos desenvolver esse poder que nós temos? Porém, nós devemos estar vigilantes para não desviar o caminho. Porque tudo vem para que você desvie do caminho, para você largar. Larga a mão disso, não vai levar nada. Ah, mas você já desencarnou para você saber que realmente existe vida pós-morte? Né? Então, nós devemos sempre observar que nós emanamos para as sombras, mostrando que nossa existência é poderosa e que nós podemos enfrentar, sim, o mundo e suas sombras. O ser humano, ele tem capacidade de enfrentar as sombras, de enfrentar esse mundo caótico que nós temos aqui, porque existem seres estelares que eles enfrentaram situações idênticas às nossas e eles conseguiram evoluir. E eles vivem hoje numa evolução esplêndida, magnífica. À medida que fazemos a transição da interação sutil entre gravitação e a luz que evocamos, nós catalisamos um despertar espiritual nos outros, né? Uma evolução silenciosa marcada por mudança sutil do despertar de consciência, desejo de buscar por conhecimento e expandir a consciência, sendo o indicador do impacto da sua luz, uma chave que desbloqueia a chave do medo, a chave da dúvida, da certeza, da cura e da possibilidade de conectar-se com o divino, liderando todos para um caminho de paz, iluminando o caminho para todos em busca da esperança.
E é isso que eu queria deixar para vocês na tarde de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né, o poder da luz que existe em nós e que vocês busquem por esse conhecimento, que vocês busquem por esse entendimento maior. Namastê.